Galera, tudo bem por aí? Eu sou Ricardo Mitsu, estou aqui para mais um vídeo com vocês, principalmente para você, profissional de educação física, para você, personal trainer, que quer lotar a sua agenda, quer preencher todos os espaços vazios que tem nela e, em consequência, faturar mais todo mês. Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês um vídeo, na verdade, uma gravação que eu fiz essa semana com o pessoal da Strong Funcional, numa consultoria com dois dos professores que lá estão. Falei um pouquinho com eles e mostrei para eles como que seria um atendimento em específico para um aluno lá que queria aumentar um rendimento num esporte que ele pratica como hobby, ou melhor, dois esportes que ele pratica como hobby, né, que é o tênis e o golfe, e queria fazer isso, queria se preparar para não ter lesões mesmo nesse esporte. E aí a gente desenrolou todo um papo, toda uma troca de informação muito legal que eu quero compartilhar com vocês agora. Tudo bem? Aproveitem o vídeo. Aproveitem também, se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, de repente esse vídeo pode ajudar outros colegas ou outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, também gostam do tênis, gostam do golfe e pode ser útil para eles, então, numa ideia de preparação, tanto preventivo a lesões, quanto também um aumento de rendimento. Aproveitem o vídeo aí e volto na semana que vem com mais conteúdo para vocês. A ideia aqui, então, hoje é falar especificamente do Paulo, né? É o Paulo e a família que pratica golfe e tênis, ou é mais ele? Não, é só ele. É só ele. Tá. É golfe e tênis, o Marcelo tinha me passado, né? Isso mesmo, golfe e tênis. Eu até vi lá nos treinos dele, que estão programados, que estava lá escrito, acho que para evitar lesão, né? Essa é a ideia, né? Não entendi. É para evitar lesão, né? Essa é a ideia, né? Isso, na verdade, assim, eles querem... Agora eles estão na ideia de ter uma aposentadoria com qualidade de vida, e o hobby do Paulão é jogar golfe e jogar tênis. Tá. E ele tem super bem e tal. Já pratica, né? Já pratica. Tem uma consciência corporal bacana. O único receio dele, que a gente ainda não descobriu se foi de alguma outra academia ou não, ou é dele mesmo, é a parte de carga. Então, por exemplo, a gente coloca os nossos 5 combinados de exercícios, bloco com 5 blocos lá de treino, e às vezes ele não sai 100% esgotado do treino, porque ele ainda não confia em aumentar a carga. Mesmo a gente falando que tem técnica, tá tudo bonitinho, e aí a intensidade a gente coloca para dar uma intensidade legal, e mesmo assim, às vezes, no final das contas, não tem essa intensidade. Mas ele tem medo? Ele tem medo. Ele trouxe a família toda e, tipo assim, a gente pega ele meio que corrigindo a própria família, assim, sabe? Tipo, cuidado, não faz assim, não faz assado e tal. Mesmo já estando certo, mesmo a gente corrigindo ali, ele mete umas dessas. Então, acho que é muito medo, né? Receio de lesão. Não sei se ele já teve alguma lesão, pelo que ele falou, não. Mas... Tem algum exercício específico que ele demonstra esse receio de não, todos. Todos. Todos que coloca carga, barra, qualquer um de sobrecarga, ele tem receio de colocar carga. Ele sempre pede menos. Entendi. Beleza. Entendi. Ele tem medo. O exemplo de saque terra, a gente coloca para ele fazer, 15 de cada lado. Para ele é de boa, assim. Aí ele fica com medo de colocar 10. Entendi. Se for uma ideia mais psicológica, que vocês entendam que é mais psicológico, joguem a carga um pouco mais alta do que, de fato, ele deveria fazer. Ele vai abaixar para a carga que colocar 20 e ele vai fazer 15, né? Oi? Tipo, a gente coloca, 20 de cada lado e o certo é 15.
Exato, exato. Aí entra numa ideia mais psicológica mesmo, assim, mais mental dele, sabe? Quando chegar o caso, eu estava falando pro Gui, Rods, que se for uma ideia mais psicológica mesmo, que vocês entendam que isso é mental dele, joguem, planejem com cargas mais altas, na verdade, do que ele deveria fazer, porque aí ele mesmo vai baixar para uma carga que o mental dele entenda que Não, mas mesmo assim ele ainda dá umas bugadas, assim. Por exemplo, teve semana passada, ou retrasada, não lembro. Mas ele foi fazer uma elevação de quadril com barra, né, normal, de solo, tal, apoiando as costas no banco, e aí a gente colocou 70 quilos total. Ele fez com 40. E, tipo, a gente viu que daria para ele colocar pelo menos 60 quilos, dava de boa. E ele não foi. Mas foi então, feito a primeira, ele mesmo falou, não, tá leve. Eu falei, não, pode aumentar uma carga. Tá boa, eu expliquei tudo. Não aumentou. Ele falou, não, vou fazer aqui assim e tal, não sei o quê. Manteve a mesma ideia. Então, mas aí joga para 100, por exemplo. Que aí ele vai baixar para 50, 60. Ah, sim. Entendeu? Usa essa. Já joga mais alto. E aí ele mesmo, já nessa defesa toda dele, vai pedir para baixar. E aí ele vai chegar numa carga que, de repente, vocês entendam que seja uma carga ideal para ele. Aí vocês vão ter que usar mais a questão psicológica mesmo do aluno, de entender psicológico, se ele está muito na defensiva e se vocês entendem de fato que ele tem condições de evoluir, de avançar, joga numa ideia psicológica, nem adianta fazer muito uma questão pragmática do que, de fato, né, do que vocês entendem de carga, joga mesmo na ideia de psicológico. Mas falando em específico na ideia de golfe e tênis, o que a gente precisa entender que é fundamental ele trabalhar? Eu vi ele vai de segundas e sextas, é isso mesmo? Segunda e sexta, só segunda e sexta ele vem. Tem um intervalo grande nessa história toda. O golfe está inserido no meio da semana ou está mais para o final de semana? A agenda deles é bem cheia, assim, de atividade, de coisas a fazer durante essa semana. Os únicos, tanto é que eles deixaram para fazer aqui de segunda e sexta, porque é os únicos dias que ele tem livre para treinar, para fazer, tipo, força, digamos assim, né? Tá, mas aí o golfe está inserido no meio da semana ou no final de semana? No meio da semana. Tá. E creio que de final de semana também ele deve fazer alguma coisinha. Não, tudo bem, mas só para saber se tinha um intervalo muito grande entre segunda e sexta. Não, tá sempre cheia a semana dele, tá sempre fazendo atividade. Não, ótimo. Então, para golfe, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando alguém joga golfe e quando alguém joga tênis, estou falando específico dele, mas assim, de uma forma geral, quando se faz esporte, aí vocês vão saber também tanto quanto eu isso. Primeira coisa que a gente precisa saber para evitar lesões, ou focar, na verdade, numa ideia, quando a gente pensa em evitar lesões. Treino de mobilidade. E eu sei que os alunos não gostam de fazer muito essa ideia, mas aí vocês vão... E se ser um cara que tem um pouco mais de receio, vocês conseguem jogar muito nessa parte também. Tem que colocar e tem que deixar ele fazer muito mais mobilidade do que qualquer outro aluno que vai ir para, enfim, só manter a saúde, qualidade de vida, hipertrofia, enfim, seja o que for. Esses treinos de mobilidade, eles são importantíssimos para... A parte de mobilidade, ela é muito importante para quem pratica golfe, para quem pratica tênis. E aí, especificamente falando em mobilidade do que? Quadril e ombro. São as duas coisas fundamentais. Os caras que praticam esse tipo de esporte, e em específico agora o aluno aí em questão, eles não podem deixar de fazer mobilidade de quadril e de ombro em nenhum treino, Rodgers, nenhum treino, Gui. Eles precisam ter. E aí, assim, a mobilidade padrão que a Strong faz, ela se mantém, só que quando chegar na parte de quadril e de ombro, ela vai se estender. Tá bom? Essa parte continua ativa, né? A parte de mobilidade continua ativa, né? Continua. Sim. Tá. Aí, eu vou dar aqui,
três exercícios de mobilidade para ele fazer agora, para vocês passarem para ele, que são importantes. Porque 3 de quadril e mais 2 de ombro, que vocês podem incrementar aí dentro do que vocês têm também de conhecimento e têm de opção aí para fazer. Por que mobilidade de quadril e de ombro? Porque são as articulações, são 2 das articulações que ele mais usa para jogar golfe, para praticar o golfe e para praticar o tênis. E são 2 das articulações, das musculaturas que envolvem essa articulação que mais lesionam. Não falando especificamente do golfe agora, mas se vocês lembrarem, não sei se vocês têm essa parte fresca na memória. O Guga para de jogar tênis porque a lesão do quadril dele é muito repetitiva e ele não consegue curar isso. Sim. E aí, eu imagino que o Guga devia fazer muita mobilidade de quadril, devia ter um quadril muito solto. Então, você potencializa para alguém isso que não tem, obviamente, estou falando de um cara de alto nível, que joga em outra intensidade, né, que pratica o esporte em outra intensidade. Mas leva para a realidade de alguém amador, por exemplo, ele provavelmente deve ter uma mobilidade de quadril muito menor do que a de um cara de alto rendimento. Ele trabalha com o quê? Ele tem uma loja na Ele tem uma loja na 25, ele é vendedor. Ah, tá. Ele trabalha muito tempo sentado, vocês acham? Olha, quanto ao trampo, eu acho que na verdade, eu acho que ele é mais o dono que cola lá e fica avaliando o trampo dos funcionários, tá ligado? Tipo assim. De qualquer forma, ele não passa o dia inteiro fazendo uma atividade própria para o esporte em si. Sim. Ele deve faltar, né? E aí vocês consideram também que deve ter um histórico de falta de mobilidade desde muito cedo. Ou se não tiver de falta de mobilidade, menos mobilidade do que precisa ter para ter um esporte seguro. Então, a mobilidade de quadril, que é muito exigida, quando eles fazem o golpe, né, todo o movimento técnico de golfe, e eu falava, na verdade, que o saque do tênis, para mim, era um dos movimentos mais complexos que tinha para se fazer tecnicamente. Né? Eu, particularmente, acho isso. O saque do tênis envolve muitas coisas e, às vezes, dá um problema de ombro também na ideia do tênis. Até eu experimentar o golfe. Quando eu experimentei o golfe, eu falei, esse esporte aqui é o mais difícil que eu já pratiquei. Porque a gente tem uma noção visual de que o golfe você usa muita força de braço para atacar, por exemplo, né, para dar atacada. E você, na verdade, quando você vai entender a técnica do golfe, você mal usa o braço, você usa todo o movimento de pêndulo do seu corpo. E aí você usa, eles chamam de swing lá no movimento, e a gente vai usar o swing muito, que vocês conhecem, com kettlebell, porque, na verdade, o swing na verdade, um pêndulo, né? Então, eles usam muito isso. E a força com que, a potência, na verdade, com que o movimento é executado, tem muito disso. E se o quadril não tiver com um movimento livre, digamos, né, ou se ele estiver muito preso, se tiver com pouco movimento, aí ele pode ter lesão não só do quadril, mas também como da coluna lombar. Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. E quando a gente fala em lesão de coluna lombar, as lesões, normalmente, de coluna lombar, elas estão muito mais ligadas à falta de mobilidade de quadril, porque dá uma sobrecarga lá atrás e um pouco mais acima, do que, de fato, qualquer coisa que tenha inserida na coluna. Então, as mobilidades de quadril para golfistas, para tenistas, enfim, para esportes que usam muitas rotações, elas são importantes. Futebol, inclusive, né? Porque quando você chuta, você também tem uma rotação de quadril. E, às vezes, os caras lesionam pubis por causa disso. Porque não tem falta de mobilidade, falta flexibilidade, amplitude de movimento.
Eu vou passar, se vocês tiverem dúvidas aí, vocês me interrompam, beleza? Aqui, ó. Tô cortando aqui, né? Mas vocês vão ver aqui, tá? Que nós vamos fazer fora todos aquelas mobilidades que vocês já fazem? Quando chegar na parte do quadril, a gente vai pedir para ele mobilizar girando, fazendo giros, tá? Nessa ideia. Começa aqui, tá? Sem apoio de mãos, tronco estável, olhando para frente, e vocês vão fazer esse movimento com ele. Gira de um lado, gira de outro. Tem uma rotação interna de uma das coxas e rotação externa de outra coxa. Quando vocês estão fazendo o movimento, uma está em rotação interna e outra em rotação externa. Vai mobilizando isso. Esse movimento. Quantas vezes? Deixa ele fazer por tempo isso. Deixa lá 1 minuto, pelo menos, ele fazer. Tá bom? Esse giro, Rico, a perna fica no alto? Como é que é? No giro, a perna fica no alto? Fica, não deixa ele arrastar. Não deixa ele arrastar, beleza? Por exemplo, ele tem que estar, quando ele faz quando ele trava o lado, ele tem que estar com o glúteo por completo no chão, não tem necessidade. O lado direito não está 100% encostado. Exato. Quanto mais ele deixar no chão, melhor. Mas às vezes, esse aí é o ganho de mobilidade. Não tá ali, isso. Às vezes, como o quadril não está tão livre, ele vai subir um pouquinho, como o meu aqui, por exemplo. Beleza. Tá, mas a ideia é que ele force. Outra coisa, se ele tiver dificuldade em fazer esse exercício sem esse apoio, coloca o apoio. Vocês vão deixar a perna desse jeito, apoio das mãos, tá? As pernas, os 2 pés apoiados no chão, e aí ele vai girar de um lado e vai girar de outro. Beleza. Tá. Esse é o jeito mais fácil de fazer. Esse é um jeito mais fácil. Eu já Só tem esses dois ou tem um intermediário? Eu já fui pro jeito mais difícil, imaginando que ele consiga. Tá, eu também acho que ele vai conseguir de boa. Mas, por exemplo, esse é o jeito mais fácil. Tem algum intermediário ou não? Ou é o mais fácil ou é o mais difícil? Não tem um meio caminho aí? Esse é o intermediário, na verdade. Tá. Tem algum mais fácil? O jeito mais fácil é ele fazer um unilateral. Tá, beleza. Ele vai fazer um unilateral, aí tem uma rotação externa da coxa que está do membro que está flexionado. Trocou. Só que aí não tem a rotação interna. Tá bom? A rotação interna é a que dificulta, beleza? A rotação interna é a que dificulta. O normal é as pessoas ficarem de perna cruzada. Isso aqui é tranquilo para eles. Então, o jeito mais fácil é esse. Tá? Beleza. Só que quando vocês forem passar isso para alguém de uma ideia mais fácil... Dá uma apertada no joelho. Tá. Força. Aí aqui eles conseguem deixar tudo no chão. Beleza. Certo. E o outro é com as 2 mãos apoiadas, os 2 pés apoiados, quadril fora do chão. O primeiro, né, que você passou. Tá. E o segundo. O intermediário é com as 2 mãos no chão. Isso. O segundo, deixa as 2 mãos no chão, 2 pés no chão também, flexionados. Cuidado para o pessoal não relaxar aqui, ó, tá? Entendeu? Beleza. Deixa a posição. Isso influencia no ganho de mobilidade ou é só por conta de postura mesmo? A estabilidade de tronco? Isso, Ele influencia. A estabilidade de tronco é por postura, não ganho ela vai facilitar, na verdade. Se você relaxar, se vocês forem fazer, se relaxar, você vai ver que vai ficar mais difícil. Então, ela vai facilitar a ideia. Mas não só por facilitar, também por manter a postura, por manter a posição, né? Não, mas a questão maior que eu pensei era se a postura ela influenciava no ganho da mobilidade, né? Mas aí você já falou que o jeito mais relaxadão fica mais difícil. Não, vai facilitar. O jeito mais relaxadão vai dificultar eles. Só que como eles não têm às vezes eles não têm essa consciência, não sei se é o caso, mas às vezes eles não têm essa consciência, então é bom falar. Tá, não, beleza. Ô, Rica, faz mais uma vez esse com a mão no chão, por favor. Esse? Intermediário Ó, você vai girar de um lado e vai girar de outro.
Certo. Aqui o quadril sai mais, tá vendo? Uhum. O joelho vai lá quase no tornozelo, né? Vai ser um movimento Quanto mais amplo descer, for, melhor. tá? Pode até o chão lá, ó. Tá. E um lado do glúteo Tá? permanece. Cuidado para não girar o tronco aqui, ó. Tá O tronco fora, tá né? reto. Sempre tá no chão. O tronco permanece. Fui de um lado, fui de outro. Beleza? Não tive que trabalhar com a mobilidade literalmente quadril. Beleza. Demorou. O outro exercício, pessoal. Psoas. Vamos trabalhar psoas. Beleza? Mantemos aqui essa posição, tronco também voltado para frente e balanço para frente e para trás. Beleza? Tá. Uma das coisas que eu quero que vocês cuidem, isso aqui, ó. Não deixem o pessoal apoiar aqui. Tá. Postura. Manter o peito. Racha as costas. Alinhou, estabilizou, vai para frente e vai para trás. Tem que sentir aqui, beleza? Certo. Faz de uma perna, faz de outra, normalzinho. Demorou. Isso daí é melhor assim, o ganho ele é melhor a gente ir trabalhando por repetição ou fazer igual você falou, tipo por tempo. Todos essas mobilidades a mais joga para eles fazerem por tempo. Para ele, no caso, né? Cara, ele vai de pessoa para não tem pessoa. regra, na verdade, Rhodes. Não tem regra. Eu tô falando por tempo que os caras não matarem. Tá. Que às vezes eles vão fazer repetição, aí você pede para ele fazer 30, 40 repetições aí, que vai, vai dar nesse 1 minuto. Aí eles fazem muito rápido de qualquer jeito e para terminar logo, entende? Então, cara, independente se você quiser fazer rápido ou mais devagar, o seu tempo vai ser 1 minuto. Então, não vale a pena ele querer matar o negócio, porque é 1 minuto. Certo. Tá, demorou. É só uma questão de segurança para vocês, para quem está A postura também. Perdão? O aluno com postura para ele não querer fazer rápido e perder a postura. Exatamente. Isso acontece. Então, é só mais uma segurança. Mas se vocês quisessem fazer por repetição, joga lá 40 repetições para os caras. Rica, esse que você fez tá, pessoal? Eu esqueci de falar. É em séries, tá? Isso entra como se fosse um treino para eles em série. Então, tipo 3 de 1 minuto. 3 de 1 minuto. 1 minuto cada perna, tá? Ele vai ficar uma boa parte do treino fazendo só isso. Tá. Certo. Tá? E, por exemplo, ele que treina, ele que gosta do hobby, isso daí vai ser como se fosse o aquecimento dele de mobilidade padrão, né? Não vai ter chegou uma época aí, tá bom, não precisa mais. Só se ele parar de jogar tênis, digamos assim. Se ele mudar o foco de objetivo e tal, aí vocês revêem todo o treino deles, óbvio, né? Mas se ele mantiver esse foco de objetivo, ele não vai entrar, ele entra, na verdade, como uma preparação do corpo para o treino, tá? Está aí. Mas não considere isso como só um aquecimento, considere como parte do treino já. Sim. Eu coloquei mais pensando a longo prazo, né? Tá. Para não ter, por exemplo, jogar no aplicativo dele lá a mesma sequência sempre. Não, detalhe, olha só, essa parte não tem no aplicativo. Sim. Então vocês vão ter que colocar na lousa isso para ele. Tá. Não, certo. Não, de boa. Vocês podem variar, assim, para não ficar, senão o treino também vai ficar muito extenso, muito longo. Como não é um cara profissional e vocês estão preparando o corpo dele, eu estou passando aqui 3 exemplos de mobilidade para vocês usarem com ele. Mas aí coloquem uma num dia, outra no outro dia, ou 2 num dia, não precisa colocar tudo junto, entende? Coloquem como se fosse um treino disso para ele também. Aí, de repente, um dia você vai fazer só mobilidade, esquece todo o resto de força. Mas você vai fazer só mobilidade, porque isso vai fazer diferença no seu rendimento, na sua segurança para não lesionar. Esse que você passou da perna flexionada na frente, o balanço, faz depois do aquecimento todo, porque ele joga numa ideia do parecido com o primeiro, né? Com o da parede. Você empurra, assim. Ele é semelhante, mas não trabalha a mesma musculatura, né?
Não, O movimento é semelhante, mas ele é diferente. Ele é bem diferente, Gui. Ele é bem diferente. Esse da parede, a gente está liberando o tornozelo, Certo. o tornozelo e começa um pouquinho do joelho, mas pela amplitude que você está fazendo esse movimento, que os alunos fazem esse movimento, ele não entra como mobilidade de joelho e quadril. Ele entra como mobilidade de tornozelo. Tem que pensar nas amplitudes que estão acontecendo. E essa liberação do psoas, eu estou de quadril, usando a ativação do psoas ali, ela está numa amplitude muito maior. Então, não é o mesmo exercício. Sim, o balanço é muito maior também. Isso. Estou falando só de quadril. Vocês podem colocar para ele mobilizar a parte de membros inferiores toda, normal. Terminou a parte de membros inferiores. Começa isso. Beleza. E esse também do que você passou agora, dá para ele fazer do jeito também mais fácil? Pode colocar ele com o joelho no chão e balançar aqui, com a perna no chão, um joelho no chão e a outra no chão também. Ou não? Trabalhar outro movimento. Esse para trabalhar o ilho, pessoas. Isso. Para trabalhar, eu acho que eu não entendi a pergunta. Na mesma posição Na que mesma você posição, só que com o joelho de trás. O joelho de trás você vai estar no chão. Ah, entendi. Pode, desde que ele sinta... Porque quando o pessoal coloca o joelho no chão, a ideia, na verdade, é que com o aumento da amplitude, o joelho vá chegando muito próximo do chão. Só que aqui, o meu psoas aqui está rasgando. Está sentindo muito. Normalmente, quem tem menos amplitude de movimento está mais alto. Se ele colocar o joelho no chão, ele vai perder a ativação se ele tiver já uma amplitude maior. Se ele não conseguir fazer em pé, se já tiver com muita dificuldade, esse movimento sair muito curto, aí você coloca o joelho no chão. Ele é o iniciante do iniciante, a ideia do joelho no chão, tá aqui? Beleza. Então, para esse aluno que vocês estão me falando, eu imagino que não funcione o joelho no chão. Sim. Não é. É só para às vezes, porque o tênis está muito em evidência agora, né? Cresceu bastante. Assim, sim, tem bastante gente fazendo. Então, às vezes pode chegar mais gente alguém aí assim, que precisa. Que joga e tipo, não tá no nível dele assim de treino. Então dá pra gente passar esses mais simples, entendeu? Aí vocês vão só entendendo a questão de amplitude de movimento. Exatamente, só conhecendo cada um. Beleza. Um outro exercício para ativação do psoas. Ó, eu tô lateralmente, tá? Aliás, uma coxa para frente, a outra não só abdução, mas com rotação. Beleza? Tá rotado. E aqui você vai fazer o mesmo movimento. Vai pegar um pouco mais. E aí aqui vai pegar, além de psoas, vai pegar adutores também. Tranquilo? Certo. Passam você vai ficar reto e o quadril um pouco rodado para um pouquinho para trás, certo? Quadril? Não, o quadril tá encaixado. Tá certo. Glúteo contraído. O tronco virado para frente. Só que o movimento é lateral. O movimento vai para o Estou de lado aqui para vocês, tá bom? O que vai acontecer muito. A ideia é que fique aqui assim o meu tronco para frente. O que vai acontecer é o tronco girar para ele entrar em conforto. Ou se o tronco ficar para frente, a minha coxa vai ter uma rotação, uma rotação interna. É isso que vai acontecer. Forcem, a ideia é mobilidade. Então, eu estou olhando para frente e estou segurando a minha rotação externa. E aí, faça um movimento. Sussa? Beleza. Esse é um pouquinho mais avançado, tá? A tendência deles girarem o tronco por o lado é... Tem que cuidar com isso.
Porque se ele girar o tronco, ele está inibindo a ativação que é para ser feita. Entre aspas, fica mais fácil, né? Para ele, assim. Fica mais fácil e ele perde a ativação de que é para ser trabalhado. Então, cuidem com isso. Certo. Sussa? Certo. Então, aqui os três exercícios de quadril para vocês potencializarem isso com ele. Tem N exercícios para mobilidade de quadril. Vocês podem usar outros, mas eu estou passando esses 3, pelo menos para vocês já terem um início de caminho com ele. Que são 3 bem efetivos. Beleza? Beleza. A parte de ombro também é importante. Vocês estão com elástico? Tem elástico na Strong aí? Não. Tem. Tá bom. Lembra desse movimento? O elástico? Tem esse elástico aqui, mas imagina. Seguro o elástico e forço ele para fora. Tá bom? Mobilidade. Essa mobilidade é importante. Sabe os exercícios de manguito? Sim. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Botem ele para fazer. Tá. Tem aqui também agora o... Tem um elastiquinho aqui que dá para usar melhor. Outro exercício de mobilidade de ombro. A gente não usava tanto na Strong, mas usem com ele, ó. Sobe e desce a parede, sempre encostando. Raspando a mão na parede. Isso, certo? a mão está na parede. Sobe lá, desce, a mão na parede. A tendência deles é que quando fizer esse movimento aqui, faça isso, não deixa. Tá, jogar ativar o core. Sobe e desce. Certo. O movimento para descer é mais ou menos o desenvolvimento, até aqui mais ou menos, e sobe de novo. Isso, Gui. Exato, tá? Vocês não estão vendo os meus pés aqui, mas os meus pés estão... Tá na parede, né? Não certo, deixa lá na parede. Não deixa lá na frente. Não faz na parede. É um agachamento isométrico. Tá bom? Manteve aqui, subiu. Calcar na parede, sobe e desce. Aqui, se vocês quiserem fazer por repetição, tranquilo. Bota lá ele para fazer umas 15 repetições, 20 repetições disso. Em séries também. Lembrem que para ele, esse treino de mobilidade é treino. Então, coloca... Certo. Faz parte do treino. 2 séries, 3 séries, enfim, como vocês entenderem. E é melhor colocar no começo, né? Sim. Sempre no começo. Certo. Tá bom? E aí, se ele tiver muita dificuldade, assim, de mobilidade, se ele tiver encurtamentos, enfim, ele vai sentir desconfortos dessas histórias. Fiquem sempre atentos nele, fiquem sempre muito perto dele, porque ou ele vai reportar para vocês, ou ele vai matar. Ele não vai fazer o que tem que fazer. Sim. Ele vai deixar o corpo dele mais confortável possível. Sim, vai dar uma roubada que vai pegar bastante. Exato. Não pode roubar a imobilidade. Certo. Tranquilo? Certo. Usem elástico em cima. Certo. Elástico de cima. Isso. Abrindo atrás, precisa abrir atrás. Tá bom. Tá bom? Pode ser por repetição também. Não deixe ele abrir aqui na frente. Não deixe ele flexionar tanto o cotovelo. É estendido e abrindo atrás. Deixa ele ter amplitude de movimento. Vou jogar para trás o braço. Eu sou o crucifixo assim, abrindo. Isso, assim. Isso. Como se fosse uma puxada, na verdade, tá aqui, só que sem flexão. Certo. Ele vai abrir com elástico, tá? Tem tensão aqui. Certo. Tem tensão. As tensões, elas são importantes na ideia de mobilidade. Sussa? Tranquilo. Pegou aí, Rods? Ele falou do... Eu tava atendendo a parede aqui para ombro, tá ligado? Calcar na parede. Tá, que apoia o dorso da mão, o antebraço, sobe e desce. Isso. Tem contração de escápula, beleza. Isso tudo. E outro elástico aqui normal para trás. Elástico como se fosse um crucifixo invertido, mas vindo de cima. Isso, de cima, tá? O cotovelo. Abrindo, imagina que tem tensão. Só que olha só. A linha do meu braço passa da linha do ombro, porque eu preciso mobilizar. Precisa ter mobilidade.
Tá, então o movimento dele é mais atrás da cabeça do que na linha da cabeça. Isso, atrás da cabeça. O que eu estava falando para o Gui, Rods, é que fiquem de olho nele nesses exercícios todos. Esses exercícios todos, eles entram como treino, tá? Séries, coloquem em séries. Aqui eu falei para o Gui, pode ser de 15 a 20 repetições, mais 2, 3 séries nessa história. Ainda mais ele, que ele gosta de fazer, tipo, rápido, sabe? Então, fiquem atentos nele, porque a chance de roubar nesses exercícios de mobilidade é muito grande. Certo. Porque ele vai tentar achar a parte mais confortável para o corpo dele. Porque o corpo dele está acostumado, na verdade. Sim. Né? O corpo dele está acostumado de uma coisa, e aí de um jeito, e aí quando a gente força um pouquinho, dá uma intensidade diferente, dá um estímulo diferente, que vai proporcionar melhoria para ele, mas o corpo dele não entende assim, ele vai se defender, então ele vai se contrair. Vai fazer alguma coisa que vai... Mecanismo de defesa, digamos assim. Beleza? Beleza. Tirando as mobilidades, a gente vai entrar numa ideia de trabalho de força. Relaxa. E aí, quando a gente for falar em trabalho de força, são exercícios que vocês dominam bem. Tá. Mas precisa trabalhar força. A gente trabalhou mobilidade de quadril, a gente precisa trabalhar força de quadril também. Quais exercícios? Tudo que envolve glúteo. E aí vai desde o elástico, glúteo, que a gente vai trabalhar glúteo médio e máximo. Isso. Usar fundos, pessoal. Usar fundos para que não tenha aquela rotação interna, para que ele consiga trabalhar e ativar o glúteo médio. Que nem a gente já conversou daquela outra vez. Beleza? Quando vocês colocarem os afundos, vocês coloquem afundos com rotação. Fundo com rotação de tônico? Ó. Ao contrário. Minha perna esquerda está na frente, tá? Minha perna que está para vocês aqui está na frente, tá bom? Bola, de medicine ball, bola, segurando o corpo estável, faz o afundo, quando subir, gira. Gira para o lado da perna que está na frente. Isso, por quê? Porque o movimento do golfe é esse, perna tem uma base na frente e a outra, e ele vai fazer esse giro. Tá. Certo. Então, treino com rotações para ele sempre. A rotação embaixo é interessante também, não? Fez o afundo, quando estiver lá embaixo, faz a rotação, é interessante também, ou não vai evoluir tanto quanto essa do movimento lá em cima? Não vai evoluir tanto quanto o movimento de cima, mas se vocês quiserem fazer como variação, não é proibido, não tem problema. Potencializa mais a parte de cima, beleza? Então faz o afundo normal, quando subir, gira. Isso. Aquele também eu estava passando para ele, aquele do core, da bola aqui. Sim. Bozu. Sim. Tira do bozu. Tira o bozu, só na... Deixa ele ficar bem estável. Deixa ele ficar bem estável. Eu vi que tinha esse exercício. Passei o do land. Landmine, perfeito. A gente vai chegar lá. Tudo isso vai ter no treino dele, tá? Então, coloquem os afundos com rotação. Pode fazer só a rotação, é que aí essa parte vai entrar quando a gente for falar do trabalho do core, tá? Estou falando só de trabalho de glúteo e quadril aqui nessa história. Certo. O afundo para quadril e tudo mais. E quando... Bastante mini band. Mini band, isso. E um que não pode faltar para ele, swing. Certo. O swing bem executado, né? Swing com bastante... Unilateral também pode passar. Perdão? Swing unilateral também pode passar. Pode passar. Qualquer tipo de swing, desde que ele faça o swing ideal, com a técnica ideal, com a técnica eficiente, devem passar. Swing é um exercício que não pode estar fora do plano de treino dele. Tá bom. Lembrando só que se ele fizer algum agachamento ou alguma elevação frontal de braço, cortem. Trabalhem a técnica do swing com ele. Precisa ter ativação de glúteo ali, precisa ter ativação de quadril. Lembrando também que se ele
com muito mais amplitude, ele vai ter uma hiperlordose na lombar, e isso não é o adequado. Então, no swing, lembrem também dele ativar o abdômen, beleza? Beleza. Depois de quadril, treinamento de força, precisa treinar as costas dele também. Quais exercícios? Os clássicos, as remadas, as puxadas, façam ele fazer uma remada australiana, façam ele fazer barra. Certo. Precisa, tá bom? Para que costas? Porque vai dar estabilidade para ele. Fechou. Vai dar bastante estabilidade para ele dentro de uma ideia de prevenção, tá? Uma ideia de segurança. A remada no TRX unilateral, sempre. No TRX não tá. Só no TRX ou dá para variar também? Dá para variar. Dá para variar. Eu na ideia da pergunta por conta do unilateral. O unilateral é muito interessante. Priorizaria o TRX, mas variem. Por que o TRX? Porque no TRX você consegue ver uma questão de postura maior. Beleza. Nos outros, num serrote, por exemplo, de repente ele vai ter alguma roubada ali que não seja tão interessante. Fechou. Mas dá para colocar. Tá. Não, variem, tá? Unilateral, usem bastante também nessa ideia. Depois da ideia das costas, vamos pensar no core, que também é importante ele ter essa estabilidade, porque ele vai ter movimento de quadril, ele vai ganhar em movimento de quadril, e o core precisa estar estável para que a coluna dele não sofra nenhuma pressão demasiada, porque o quadril dele está um pouco mais móvel, beleza? Nessa ideia, as pranchas para estabilidade, né? Pensando em estabilidade de abdômen, de tronco. As pranchas, elas são fundamentais. Coloquem pranchas para ele fazer. Quais? Todas. Todas que vocês tiverem de opção aí. Coloquem no treino dele. Abdominal oblíquo, sempre. Lembra que as rotações, para quem pratica esses tipos de esporte, elas são importantes. Certo. Beleza? O Gui falou de landmine. Usem muito landmine. Morou. Tá? A ideia do landmine, ele vai entrar nessa ideia de core e vai entrar também como exercício específico para ele, para a prática do esporte. E aí, quando vocês usarem, vamos ver se vocês conseguem me enxergar aqui. Eu vou colocar a câmera aqui para baixo, tá? Quando vocês usarem a ideia do landmine para específico, o landmine normalmente vocês usam com pés paralelos, né? Pés paralelos. Quando vocês usarem o landmine para específico dele, eu não sei qual é a base dele. Se for a direita, usa a direita. Aqui eu estou usando a esquerda, por exemplo. Tá bom? Imagina que eu estou aqui com a barra aqui. Com a barra aqui na minha frente. Quando vocês vão fazer, na verdade, uma semiflexão de joelho para ele pegar um pouquinho de impulso e ele vai jogar a barra lá para cima, ele vai fazer uma força, um desenvolvimento, tá? Mas é um desenvolvimento rodando. Entendi. Então eu mostrei aqui embaixo, eu mostrei aqui embaixo, ó, é isso aqui, ó. Se ficar muito difícil de fazer com as duas mãos, façam com uma. Sempre girando para o lado da perna que está na frente. Isso. Sempre girando para o lado da perna que é a base dele. Isso seria interessante a gente colocar ele, por exemplo, como... Vamos supor, a gente fez aquela nossa parte de mobilidade e acrescentar esse exercício, por exemplo, como um acréscimo também. Seria interessante, não? Ele não entra na mobilidade, Rods, ele entra num exercício numa parte de treino específica mesmo para o esporte. Mas, por exemplo, seria interessante se a gente colocasse, fizesse toda a parte de aquecimento dele, mobilidade, e aí antes do início da parte principal, digamos assim, de força e tal, ele fazer umas repetições desse exercício? Pode.
Aonde vocês vão colocar o exercício dentro de um plano de treino, vocês vão entender melhor do que eu isso, porque vocês vão estar na prática com ele. Mas eu, de fato, colocaria na sequência. Tá. Por quê? Porque... Tipo, pelo menos uma vez por semana. Por que eu colocaria na sequência? Porque se vocês demandarem um treino um pouco mais intenso de força com ele, de repente, essa parte específica, que é uma parte muito mais técnica, e vai ter também cargas, eu estou falando para vocês fazerem tudo isso com cargas, possa não sair direito, possa não sair da técnica mais adequada, e aí perde o sentido disso. Eu colocaria na sequência que nem você sugeriu, tá? Mas não é regra. Então, vocês vão colocar, eu deixo mais a critério de vocês. Desde que vocês entendam que não vai comprometer, né? Se vocês colocarem depois, entendam só se não vai comprometer todo o treino anterior. Se, por exemplo, o treino dele for só de mobilidade naquele dia, não tiver nenhuma parte de força, e for mobilidade específico, aí pode colocar no final. Tá bom. Fechou. Beleza? O Gui estava falando que vocês usam, eu até vi no programa dele de treino, a bola na parede. Certo. Continuem usando e entra como treino específico. Tá. Quando eu falo específico, lembrem que é específico para o esporte, tá? Para o objetivo, tá? Usem essas duas, a princípio, nesse primeiro momento, esses dois exercícios muito, muito fortes para treino específico do objetivo que ele quer. Com a bola na parede, para ele seria mais interessante a base de uma perna na frente e outra atrás e fazendo movimento, por exemplo. Sim. Ou o tronco de frente para um lado, batendo bola aqui. Sim. Ou ele de frente com rotação para os dois lados. O que seria mais... Vamos, quando a gente for falar em treino específico, a bola das bases está na frente. Tá. Beleza. Não sei qual é que ele usa. A base que ele usa vai estar na frente. Tá bom? Poderia trabalhar os dois lados, mas a ênfase maior é... Perfeito. Trabalhem sempre os dois lados. Ele não é um cara profissional. Então trabalhe os dois lados. Unilateral e tal. Compensem sempre, tá? Compensem sempre. Quando a gente não for falar de treino específico, coloquem com base paralela. Tá. Fechou. Coloquem. Aí pode colocar no Bozu, Gui. Eu vi que estava no Bozu lá, o que tinha me falado, inclusive, que estava no Bozu. Se não for para treino específico, coloquem ele no Bozu, variem, enfim. Sim, beleza. Ritmos diferentes. Mas não pensem que ele em cima do Bozu ele entra como treino específico ou parte principal, tá? Em nenhum momento do golfe ou do tênis ele vai ter essa base instável como um Bozu, tá? Traga ele com uma realidade maior. Quero trabalhar um pouco mais de propriocepção, tudo mais, aí tudo bem, mas não como parte principal, tá? É sempre acessório. Mas usem. Tá bom. Usem. E por fim, treino de força voltado também para a parte de ombro. O ombro dele tem que estar móvel, mas também forte o suficiente para não ter lesão. Sim. Press com kettlebell, ou os press todos, enfim, desenvolvimentos, thruster, log, se ele tem medo de cargas, provavelmente ele não faz o log, né? Não, pior que log ele curte. O log ele faz, eu não sei se... Não sei se é porque não tem a sobrecarga visual, tá ligado? Eu acho que ele tem mais medo da, por exemplo, posterior. Essa coisa da lombar, eu acho que ele tem bastante medo. Ele tem muito receio referente à lombar, mas o log pensar o log usa pra caralho, e ele não tem essa... Ele não tem Eu acho que é mais o psicológico de visualizar muita carga, colocando muita carga. Ou às vezes ele pode ter feito alguma vez e tipo... Normal, o stiff que pega, tipo... um receio que ele tem da porra, né? Entendi. Coloquem, então, se ele faz o log, coloquem, porque no log ele vai usar a ideia do swing também. Sim. Ele usa bastante essa parte de quadril para subir o tronco. E é um exercício de variar também. No log dá para fazer a variação de
só de swing, né? De quadril para ombro aqui também, dá para colocar essas variações para ajudar também. Isso. Ele só vai mudar o foco, tá? Quando você for pensar no planejamento de treino, se você for fazer a variação só do swing para o ombro, aí você não vai colocar ele como treino de força para ombro, obviamente, né? Você vai colocar ele como treino de força de membros inferiores, quadril, core, enfim, ali. O que vai fazer sentido. Aí vocês só vão entender aonde ele vai estar inserido no planejamento de treino. Enfim, usem. O log é uma coisa que eu acho muito legal aí e é diferente, enfim, o pessoal deve curtir muito fazer mesmo. Outro detalhe que eu não falei, mas que não pode não ter. Você tinha falado que ele tinha medo das elevações de quadril com barra e tudo mais. Ele precisa fortalecer essa parte de posterior de coxa, tá? Então, os isquiotibiais, eles precisam ser trabalhados. Os isquiotibiais, eles também fazem parte, entre aspas, de uma qualidade de saúde, né? De quadril, de segurança para lombar, inclusive, tá? De segurança para lombar. Então, façam ele fazer elevação de quadril, avião, o avião que, né, a gente está acostumado aí, levantamento terra, stiff, mesmo que ele não tenha tanta segurança, baixem a carga, enfim, mas ele precisa fazer. Se ele baixar a carga, se ele está com muito medo, baixa a carga e sobe a repetição. Beleza. Não é o ideal para ganho de força, mas pelo menos vai ter um trabalho ali de cargas envolvidas. De resistência, talvez, né? Um pouquinho da resistência. Entendo eu que numa ideia de prevenção ele precisa ter muito mais força, né? Uma ideia de força do que só resistência. Do que só resistência. Na verdade, precisa ter tudo. Mas a força... Acho que às vezes... Mas a gente insistir agora, como o psicológico dele é meio abalado, a gente insistir agora em alta repetição com carga mais baixa, ou às vezes até iludir ele, colocar a mesma carga que ele está usando hoje, mas só aumentar a repetição, no dia que a gente colocar para 10 repetições, tipo assim, jogamos para 15 repetições, no dia que a gente jogar para 10, ele mesmo vai se sentir leve. E aí a gente ativa o psicológico dele na carga. Claro. Exatamente isso. Enfim, eu sei que é bastante coisa para se colocar num treino só. Então, dividam isso, né? Dividam isso dentro dos dias que ele vai. A parte de mobilidade não pode estar excluída nunca. E as outras partes, elas entram muito mais como reforço da parte de mobilidade para ele nesse momento, tá? Depois que ele tiver bastante mobilidade, aí coloquem a ideia de cargas para ele, mas nesse primeiro momento que ele tem ainda até um pouco de receio, a ideia de mobilidade, ela é a parte principal do que eu entendo para direcionar para ele. Fechou. Beleza. Por enquanto não, acho que foi de boa, acho que foi bem esclarecedor. Deu um norte bem bacana também. E é bom que se tiverem outros casos também de tênis. Tem o Carlão, né? O Carlão tá jogando bastante tênis, mas tá com lesão de ombro. O Carlão voltou, tá com ombro de gancho. Pode. Aí ele tá fazendo fisioterapia, tá fazendo uma porra toda, e aí a gente tá ajudando ele no ganho de mobilidade também. Isso. E naquele acompanhamento junto de fisioterapia e a gente junto. Isso. E fortalecimento, né? Então estamos indo dentro dessa ideia. Ele voltou a jogar. Ele foi jogar pouco esses dias. Né? Semana passada ele voltou a jogar assim, tipo, uma vez na semana para ver como é que tava e tal, e aí mudando alguns movimentos dele, né? Porque ele tava fazendo alguns movimentos errados, e aí nesse movimento errado que ele fazia, encaixava, né, o ombro dele de gancho encaixava, e aí azedava tudo. Pelo que eu entendi também, no movimento para bater aqui, ele tava batendo muito fechado, assim. Pelo que ele falou, ele estava batendo. Na verdade, ele estava usando muito mais a base de ombro do que a jogada de quadril, né? Ele não estava usando a grade alavanca, né? Ele usava somente o movimento do braço e força só de braço. Tá. E aí estava dando aí gerou essa lesão nele. Entendo. E aí a gente está fazendo essa parte de trabalho, tanto de costas, bastante costas, até que a gente conversou com a ideia da fisioterapia, né? Então, tipo, trabalhando bastante costas com ele, porque por conta da adução, né, do ombro dele, então a parte de posterior tem que estar mais forte para puxar mais jogado para as costas.
E a gente percebeu também que a mobilidade dele de quadril está muito baixa. Então ele tá um pouco acima do peso. Então a gente faz a base também que você passou para a gente, para liberar um pouco, para dar um ganho maior de mobilidade também de quadril. E aí a gente está fazendo bastante coisa de cardio para ver se ele emagrece um pouco e ajuda também nessa soltura aí, porque ele tá travadão também. Usem bastante a ideia de mobilidade com ele. As mesmas mobilidades que a gente viu agora, usem bastante com o Carlão. Lembrem sempre que quando o aluno chega para vocês aí com alguma ideia esportiva, enfim, né, mas vocês vão preparar a parte do corpo dele, né, a parte de muscular, enfim, para que ele dê conta disso. Mas como vocês estavam falando ali que algumas das lesões ou alguns dos desconfortos dele vieram por movimento técnico, aí o professor de tênis deles, se é que ele está tendo, corrigir. Não é vocês que vão corrigir aí, beleza? Sim. Aí vai dar parte lá da... a gente fortalece o cara, mas não adianta nada se ele fizer a técnica errada, né? Exatamente. Deixem claro para ele isso. Sim. E não, ele tem essa noção, o Carlão, que o Carlão é diferente, até por ser médico também, ele entende um pouco diferente. Sim. Então ele já veio com essa ideia, ele já sabe também. Hoje ele mostra, ele fala, hoje eu consigo fazer um movimento melhor, eu já consegui jogar tipo 1 hora de tênis sem sentir dor por conta do movimento que eu vou corrigindo. É outra consciência. Tá tudo certo, agora é só a gente ir ganhando mobilidade, zerar a dor e fortalecendo. Isso. Aí a gente tá fazendo nessa vibe aí. Como ele está com lesão de ombros, ele está com lesão de ombro atualmente. As mobilidades de ombro deixa ele fazer. Na fisioterapia, quando a fisioterapia liberar, vocês entram com as mobilidades de ombro. Tá eu falei para ele, assim, tudo que for parte de fisioterapia, eu vou deixar ela fazer com você. Chegar aqui, a gente trabalha de outra forma. E aí você questiona ela, eu vou treinar força lá, assim, assado. Quais exercícios eu estou liberado para fazer lá também? Falei, conversa com ela, até porque, se eu não me engano, não sei se é cunhada, prima, é algum parente dele, a fisioterapeuta. Eu falei, então você tem uma liberdade até maior. Já explica como funciona e questiona isso. Qual exercício eu posso fazer? Tanto é que na última vez que ele veio, ele já veio com alguns exercícios que ela liberou e tal, para ele estar fazendo. Porque tem o movimento dele de saque, por exemplo, ele não consegue ter a extensão total aqui de ombro para cima da cabeça, jogando para trás aqui, ele não consegue. Então, tem mobilidade que a fisioterapeuta passou com um elástico na mão aqui, assim, de abertura e subindo na parede até ele tentar chegar ao máximo. Falei, demorou, pode mandar lá. Então, o dele já está sendo um pouco mais avançado nessa parte de mobilidade do que o do Paulo, né? E até por conta da lesão também, né? Mas aí a gente vai acrescentar algumas coisas também. Claro. Quando a fisioterapia liberar, trabalha em mobilidade com ele também de ombro, enfim. Aí, como ele tem essa dificuldade técnica no tênis, isso é importante, tá? Se ele tem essa dificuldade técnica, essa deficiência técnica no tênis, na prática do esporte, até ele consertar isso lá com o professor dele, é importante que vocês deem toda uma estrutura de mobilidade e estabilidade para que ele não se lesione tanto, ou minimize a ideia de fortalecimento de ombro, Rica, ela entra no ombro no modo geral, ou tem alguma parte do ombro que é mais específica? A parte lateral, anterior, posterior, qual que é mais? Tem algum mais específico geral. Ou é no global geral? Coloca ele para fortalecer a parte de ombro geral. Porque no tênis, você não isola, na verdade, musculatura de ombro. No tênis, aliás, acho que em quase nenhum esporte que você utiliza, você consegue isolar porções de ombro. Coloquem de uma forma geral, bastante desenvolvimentos, né? Cuidado lá com as amplitudes, né? Se ele está com lesão nesse momento. Se ele está com lesão nesse momento, nem faça. Deixa ele recuperar primeiro e depois vocês entram e colocam o cara. Fechou. Tá? Beleza. Boa. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso aí, Ricardo. Acho que deu uma boa clareada pra gente. Ajudou bastante. Fácil também, explicação fácil. Show de bola. Show de bola. Eu vou salvar aqui o vídeo e vou mandar para vocês. Demorou.
para vocês também terem, cara, pô, me passei em alguma coisa aí vocês revejam. Não, show. Beleza. E aí deixem aí arquivado para vocês também. Beleza. Fechou, demorou. Como material. Beleza? E aí depois eu nem vou passar para o Marcelo isso. Vocês passam para ele. Não, eu falei para ele. Eu falei, como ele não conseguiu entrar aí, eu falei para ele. Ele fica tranquilo que depois eu te passo e tal. Mas é mais para ele estar ciente assim, da evolução, sabe? É mais para ele estar ciente. Eu entendo que para ele não vai fazer tanto sentido. Ele só queria entender também. Para ele até ir aprendendo também as coisas da Strong, como é que como é que faz o atendimento. Mas aí eu nem vou mandar o vídeo para ele, eu mando para vocês e vocês compartilhem aí com ele, ou deixem salvo aí numa pasta aí para ele ter acesso. Beleza? Pode deixar. Valeu, galera. Valeu, obrigadão, Boa hein? semana para vocês aí. Valeu, obrigado. Tamo junto, um abração, hein? Valeu.